Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, sou a professora Gisélia e essa é a nossa aula 9, tá? Vamos nos organizar? Então, primeiro, né, o nosso material. Hoje nós vamos precisar do caderno, né, de toda a aula. Vou usar uma folha, o lápis de cor, um lápis e a borracha, certo? Depois que você organizou o material, tiver tudo certo, você vai anotar as informações da aula de hoje, que é a data, né, de hoje e o número da aula, certo? Então eu vou deixar um tempo para você se organizar. Vamos lá, crianças. Então tá tudo certo, o material, as informações no caderno. Então vamos lá para nossa aula 9, né, que é como viviam os primeiros seres humanos. Então é a continuação, né, da aula anterior. E então vamos fazer primeiro uma revisão, né, vamos relembrar o que nós falamos no neutral. Então eu comecei, né, conversando com vocês, perguntando sobre o que vocês lembram, o que vocês aprenderam, né, sobre esse assunto. Então lembrando que a gente vê esse assunto em desenhos, em filmes, em vários outros lugares. Então vocês trazem algumas informações para a escola. Então eu pedi para vocês anotarem, né? Então sobre como viviam os primeiros seres humanos. Aí eu informei a vocês que tem muitos cientistas que se dedicam, né, a esse assunto há muitos séculos, há muito tempo já. Então, historiadores, arqueólogos, geógrafos e várias outras. Mas a questão é o seguinte: como que pessoas que existem hoje estudam acontecimentos de 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás? Então foi isso que nós conversamos também. É o método de algumas ciências, né? E a principal ciência, né, uma das principais para esse estudo, são esses cientistas aqui. Então eu trouxe essa imagem, nós analisamos, e eu conversei com vocês que são os arqueólogos, né? Que é essa ciência que ajuda bastante nesse assunto, que é a arqueologia,
Então é uma ciência auxiliar da história. Então nós já vimos em outras aulas que os historiadores, que a história, consulta outras ciências para fazer suas conclusões, né? Para concluir as suas pesquisas também. E a arqueologia, nesse assunto, sobre os primeiros seres humanos que surgiram no planeta, ela é uma das principais. E eles estão fazendo o que nessa escavação? Eles pesquisam restos de pessoas lá do passado, de diferentes momentos da história, e inclusive, né, dos primeiros seres humanos. Qualquer resto que essas pessoas deixaram, os vestígios, né, eles nos ajudam a entender um pouco sobre a vida dessas pessoas. Então, daí eu trouxe alguns exemplos para vocês do que pode ser achado numa escavação arqueológica. Então, restos de cerâmica é um desses exemplos. Restos de ferramentas de pedra lascada ou pedra polida, cerâmicas também, né? Comentei com vocês sobre um achado aqui em Curitiba, lá na Praça Tiradentes, que é uma calçada, né, do século XIX. Então, quando tem esses achados, né, uma construtora tá fazendo um prédio, acha algum material diferente, ele chama o arqueólogo e ele analisa. Então, lembra que eu comentei sobre isso com vocês, né? Então, um pouquinho do trabalho do arqueólogo, para depois a gente falar, para vocês entenderem melhor também como estuda os primeiros seres humanos. E eu trouxe mais um material para ajudar vocês a entender esse assunto, que esse material aqui foi produzido por um arqueólogo, que é historiador também, né? O Pedro Paulo Funari, é um dos produtores desse material aqui. Então ele escreveu um material para criança, para explicar para as crianças, né, para os estudantes, ou seja, para vocês, como funciona a arqueologia, como que é o método, né, da arqueologia. Então esse material chama-se Arqueologia, uma atividade muito divertida, né? Então ele vai mostrar nesse trabalho. E eu trouxe um trechinho desse material aqui, tá bom? Então vou colocar aqui pra gente ler, tá? Pra vocês conhecerem. Então ele diz assim: o arqueólogo busca os vestígios de construções e objetos feitos ou usados pelo homem. Esses objetos são chamados de artefatos. Os lugares onde esses restos estão são chamados de sítios arqueológicos e correspondem a um local de atividades específicas. Uma casa, uma fazenda, uma fábrica, um palácio. Então, Pedro Paulo Funari. Certo? Então eles nos explicam aqui que esses achados arqueológicos, né, que eu mostrei para vocês, o resto de cerâmica, a machadinha, materiais de pedra lascada, nós chamamos de artefatos, né? Esses achados das escavações são os artefatos. E os lugares, então ele diz aqui que os lugares onde estão esses achados, onde estão os artefatos, nós chamamos de sítios arqueológicos. Então, sítio arqueológico pode ser uma escavação, mas pode ser também o quê? Pode ser, né, como ali uma casa, fazenda, fábrica, palácio. Então, não só uma escavação, tá bom? E agora eu vou pedir para vocês, vocês vão fazer a análise desse texto, vão anotar informações sobre esse texto, tá bom? Porque em várias outras aulas nós vamos usar esse termo, principalmente artefatos e sítios arqueológicos. E vamos falar bastante sobre arqueologia. Então é importante que você anote, caso você esqueça em outros momentos, você pode consultar. Então você vai fazer o quê? Você vai preencher uma tabela, essa tabela aqui, com informações do texto que a gente acabou de ler, tá? Desse material que a gente acabou de ler. Que informações eu quero? O título, o nome, né, dos autores, definição de artefato. O que quer dizer isso? Definição é para explicar o que é um artefato, o que significa, como que esse texto explica o que é um artefato. E no último, na última linha, definição de sítio arqueológico, ou seja, o que é um sítio arqueológico, para explicar, tá bom? E aí nos dois últimos itens você vai desenhar, tá? Vai desenhar para nós exemplos de artefatos e exemplos de sítio arqueológico, certo? Você pode desenhar a tabela, certo? Ou quem tem mais dificuldade para desenhar essa tabela, que deve ser feito na folha inteira do caderno, pode fazer, eu vou ensinar um método para vocês fazerem a tabela a partir da folha. Então pega aquela folha que eu pedi para vocês separarem, que pode ser, né, uma folha de sulfite, uma folha de um caderno velho que você tenha, tá bom? E você pode fazer assim, você divide a folha, vai fazer 3 colunas, tá? Vai dividir ela em 3 partes. Aí você dobra no meio
e depois dobra no meio novamente. Tá, e quando você abrir, nós teremos aqui 12 divisões ali, certo? E aí você vai copiar os itens da tabela, as informações que pede na tabela, aqui nos quadradinhos, tá? E a resposta, certo? Então eu vou deixar um tempo para vocês fazerem a tabela, para copiar as informações, essa informação que tá na tela. E depois eu trago o livro, vou deixar o livro para vocês consultarem, certo? Vamos lá então?
Vamos lá então, tá tudo certo? Eu vou trazer as telas de novo pra gente corrigir, tá? Vamos ver se você fez certinho. Então aqui eu dividi a tabela em duas partes pra ficar mais fácil pra vocês, tá? Pra enxergar. Então lá o título: Arqueologia, uma atividade muito divertida. Tá certo? Lá, vê se tá certo, arruma o que precisar. Autores: Pedro Paulo Funari, Vera Toledo e Glória Tega. Certo? Anotou certinho? Então vamos lá. Vou colocar outra parte da tabela. Então, na sequência, a definição de artefatos. Então, são vestígios de construções e objetos feitos ou usados pelo homem. Essa é uma explicação. De acordo com o texto, né? E daí, pedi para desenhar. Coloquei uns exemplos de desenho, né? Restos de cerâmica, ferramentas de pedra lascada. Coloquei uns exemplos ali para ajudar vocês, certo? Se você desenhou outros exemplos que a gente trabalhou na outra aula, tudo bem, tá bom? E próximo, definição de sítio arqueológico, ou seja, o que é um sítio arqueológico? Então, são lugares onde estão os objetos ou fósseis em estudo, certo? Colocou certinho lá. E aí, um exemplo de um desenho, uma casa, né? Um resto de construção, uma casa. Acertaram? Vamos lá, vamos seguir com a nossa aula, então. A questão é assim, de que forma a arqueologia ajuda a entender os primeiros seres humanos, né? Então, uma das formas são através dos fósseis. Então, o que é fóssil? Fósseis são restos de diferentes seres vivos, como, por exemplo, crânios. Então, fósseis são restos de esqueletos, por exemplo, né? Pode ser um crânio, pode ser outras partes do corpo. Nem sempre é um esqueleto certinho, como a gente vê às vezes em alguns lugares aí. Às vezes é uma parte do dedinho, alguma coisa assim. Já o pesquisador já usa para tentar entender um pouco sobre determinados povos. E os restos de ferramentas. O que é esses estudos? Que conclusões eles chegaram através desses achados arqueológicos? Bom,
que as primeiras comunidades humanas eles surgiram há 3 milhões de anos lá no continente africano, mais precisamente onde é a Etiópia, naquela região ali. Que mais que eles mostram? Que eles surgiram ali e a partir disso eles migraram para outras regiões do planeta. Tá? Então surgiram na África e foram para outras regiões do planeta. De onde eles tiraram essa explicação? Né? Qual o fundamento dessa explicação? Por que se acha isso? Porque os fósseis humanos, ou seja, os restos de esqueletos mais antigos de todo o planeta foram encontrados nessa região, onde hoje fica a Etiópia, nessa região da África, tá? Então lá tem muitos fósseis, os fósseis mais antigos. E a partir dali, conforme vai se afastando dessa região da África, é que tem os fósseis cada vez mais recentes. Então eu trouxe para vocês aqui um mapa, para vocês terem uma ideia de um pouco do que eu tô falando para vocês. Então olha ali onde diz a África. Então ele mostra, né, onde teriam surgido os primeiros seres humanos. E a partir dali as flechinhas estão mostrando o quê? Para outros lugares, para onde se deslocou esses seres humanos, onde eles se deslocaram. Então uns foram lá para a Ásia e depois foram para a América do Norte até chegar na América do Sul. Outros grupos saíram da África, foram para a Ásia, depois desceram para a Oceania, Polinésia, para daí chegar na América do Sul. Então são algumas prováveis rotas, né? Então são teorias, assim, a partir dos achados. Então a gente não vai falar que isso é verdade ou não, mas são teorias que se elaborou a partir dos achados, né? A gente vai falar um pouquinho melhor, né, sobre esse assunto quando a gente falar da América, mas tá, para vocês entenderem. O que mais que se descobriu? Que eles eram nômades. O que é nômade? Nômades são povos que estão sempre mudando de endereço, sempre mudando de casa, certo? E por que eles sempre mudavam de casa? Porque eles migravam atrás de alimentos. Então, cada vez que o lugar onde eles moravam, o alimento ficava escasso, eles se obrigavam a mudar, né? Mudar para outro lugar. Mas como sabe que eles viviam da caça, da pesca, de extração de alimentos da natureza? Então também alguns achados mostram isso. Um desses achados são essas pinturas, são pinturas rupestres. Então algumas pedras, algumas cavernas, tem alguns desenhos, algumas análises de laboratório, né? Os cientistas fizeram uma análise desse material e concluíram o tempo, né? De quando mais ou menos foi feito esse desenho. Então tem alguns desenhos que são dos primeiros seres humanos que existiram. E tem desenhos como esse, por exemplo, que eu vou deixar para vocês ali na tela. Então observe que eles estão com alguns instrumentos desse desenho. Ou seja, eles já faziam ferramentas, né? Provavelmente. E outra coisa, parece que o objetivo das ferramentas é caça, não é isso? Dá uma olhadinha, ver se vocês interpretam assim também. Então a interpretação desse desenho é que eles estão com ferramentas e estão caçando. E qual é o objetivo da caça? Pode ser para segurança, né? Mas provavelmente com outros achados a gente conclui também que eles se alimentavam, né, desses animais. Bom, e o que mais esse desenho nos diz, como eu já falei, e outros achados, que eles produziam uma grande variedade de ferramentas. Então aqui é uma ponta de flecha. E tem várias outras. Aqui nós temos pontas de lança. Tem alguns desses instrumentos que servem para raspar o couro, né, tirar o couro do animal. Bom, então a partir, né, da análise dos fósseis, desses materiais, né, de vários outros achados, o historiador ele faz o texto, né, ele tira as conclusões e escreve o texto, escreve aquele texto que vai no livro, que está no livro didático, que tá em outros, né, que a gente encontra em páginas da internet. Então eu trouxe um texto aqui, uma conclusão para vocês terem uma ideia aqui de como viviam os primeiros seres humanos. Então esse texto é do historiador Vinícius Romani. Ele publicou no livro chamado Brasil de Luzia, Os Caminhos da Terra. E o texto diz assim: viviam em bandos, reunidos em torno de um líder, dominavam fogo e tinham técnicas rudimentares de construção de utensílios de pedra lascada, como pontas de lanças e lâminas de quartzo, capazes de cortar couro e carne. É possível que fabricassem cestas trançando fibras ou tiras de couro.
Tá, então, algumas conclusões aqui do historiador Vinícius Romani, certo? Então eu vou deixar esse texto aqui para vocês. Você vai desenhar informações de como viviam os primeiros seres humanos de acordo com esse texto que a gente tá vendo aqui, certo? Então vou deixar um tempo para vocês.
Pronto, crianças. Bom, então esse desenho que você fez aí é uma representação, né? É como você interpreta essas informações que nós estudamos, que o historiador Vinícius Romani trouxe para nós, tá? Então tem no caderno de vocês uma representação. Eu trouxe uma outra aqui para vocês, pra gente apreciar também. Então, esses desenhos são a forma com que o desenhista, né, o autor, imaginou esses acontecimentos. Então, lembrando que não, essa pessoa, quem desenhou o que está na tela, não existia lá há 10 mil anos atrás, há 20 mil anos atrás, certo? Então, ele, a partir do que ele estudou, ele fez essa representação que nós estamos vendo aqui e que vocês veem em filmes, em desenhos e vários outros locais, tá bom? Então, fiquei curiosa com a representação de vocês, tá? Se puder mandar pra gente, tá? Eu trouxe de novo outra tela que explica sobre que eles eram nômades, certo? É bem importante, direto a gente vai usar essa palavra, que eles eram nômades. Então é um conceito, digamos. Então eu quero que vocês anotem, vou deixar aqui para vocês anotarem no caderno de vocês.
vamos lá então. Observe que na imagem que eu coloquei pra vocês, né, junto com o texto, tem uma representação, né? Então o autor, ele fez uma representação do povo nômade. Ele escolheu colocar as pessoas em movimento ali, se deslocando para um outro local, tá bom? Assim, nós vamos continuar esse assunto nas próximas aulas, certo? Tchau pra vocês e até mais.